Bom dia, hoje terça-feira, dia 18/8 de 2020. Quem fala aqui é o Francisco Neto e essa é a nossa disciplina de Educação Física. Nesse conteúdo a gente vai dar a introdução ao conteúdo de corporeidade. E o objetivo da aula de hoje é justamente dar embasamento para as aulas posteriores, certo? Hoje a gente vai entender sobre o conceito e a concepção de corporeidade. E ao final dessa aula eu quero que vocês compreendam esses conceitos e entendam a importância da corporeidade, principalmente para nós seres humanos, certo? É um conteúdo bem complexo, mas que com calma a gente vai conseguir compreender. Primeiramente, a gente vai estudar o conceito de corporeidade, que é justamente a gente entende justamente que a corporeidade, na verdade, é um conjunto de vários fatores ou de várias dimensões. Por exemplo, no nosso corpo existe a dimensão biológica, que é justamente todos os processos biológicos que acontecem, certo? Existem também a dimensão cognitiva, existe também a dimensão lúdica, a dimensão histórica, a dimensão cultural, a dimensão linguística e a dimensão estética, certo? Essas dimensões, quando a gente fala com relação ao corpo, elas são indissociáveis, certo? Ou seja, elas acontecem simultaneamente, certo? Então, aquela velha ideia de separar o corpo da mente não é para existir mais, certo? Porque todos os processos corporais também são processos cognitivos e também envolvem emoções, certo? Então, na verdade, todas as experiências que a gente vive, a relação que a gente tem com os outros seres humanos e até mesmo a relação que a gente tem com o mundo, isso tudo está interligado por esses fatores, certo? E qual seria o conceito de corporeidade? Corporeidade é justamente a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento relacional com o mundo, certo? Então, desde a infância, a gente tem algumas experiências que a gente vive através do contato com outras pessoas que fazem a gente, pouco a pouco, ampliar esse repertório de movimentos. Essas informações, esses movimentos, eles iniciam justamente no sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? Então, qualquer movimento do mais complexo ao mais simples, a gente vai emitir um impulso nervoso que vem justamente do cérebro, pois ele tem um controle de todos esses movimentos corporais, certo? Então, a questão da corporeidade também, existe a questão também da historicidade, ou seja, os movimentos que são incorporados e aprendidos ao longo do tempo, eles fazem parte também da cultura, do que a gente chama de cultura corporal, certo? Então, a corporeidade é como se fosse algo natural de nós, seres humanos, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai estudar sobre a corporeidade e a motricidade humana, certo? Durante as várias fases motoras, o que a gente vai fazer é incorporar movimentos novos, certo? Então, o bebê, antes dele ter aquele repertório de movimento,
na barriga da mãe ele já tem o quê? Ele já tem movimentos reflexos. Pouco a pouco, em que ele vai tendo contato com o meio, vai aumentando seu repertório motor, vai fazendo novos movimentos. Isso também gera um aprendizado nele, certo? A gente diz que os estudos do corpo estão relacionados às diversas áreas, que estão relacionadas também à educação física. Então, a educação física se relaciona com a psicologia, com a anatomia, com a fisiologia, com os exercícios, entre outros, certo? Então, quando a gente, geralmente, as pessoas associam o estudo da educação física com o quê? Com a questão corporal. Só que essas outras ciências também se relacionam com a educação física, certo? A psicologia, por exemplo, então, os movimentos corporais, até mesmo a questão de aprendizado, depende do estado psicológico em que a gente se encontra, certo? A questão da anatomia, do conhecimento dos sistemas corporais, sistema muscular, sistema locomotor, que a gente chama que é o sistema muscular, o sistema ósseo. A questão da fisiologia, a questão do desenvolvimento da célula, da contração muscular, a questão dos exercícios físicos, que tem tudo a ver com a educação física. Então, tudo isso se relaciona com a corporeidade e também com o que a gente chama de motricidade humana. Esse nome motricidade vem justamente de motor, que deriva justamente de movimento, certo? Então, a gente compreende que a corporeidade é algo essencial na educação física, certo? Porque ela interage justamente com o movimento humano, que é algo natural, certo? Antigamente a gente via que havia o quê? Uma segregação, uma separação entre o corpo e a mente, certo? E a gente viu que o corpo e a mente começou a ser associado justamente na Grécia Antiga, certo? Onde eles tanto buscavam comparar os movimentos com a arte, por exemplo, certo? Então, essa separação do corpo e da mente foi algo que já foi superado, certo? Então, atualmente, não se separa o corpo da mente, certo? São coisas indissociáveis. A gente sabe que, fisiologicamente, para a gente conseguir ter um desempenho bom nos nossos movimentos, a gente tem que, por exemplo, ter uma dieta adequada, a gente tem que, por exemplo, estar bem psicologicamente, certo? Então, o atleta que está bem psicologicamente, consequentemente, ele vai ter um desempenho melhor, certo? E a influência do mundo sobre o corpo e vice-versa, certo? É justamente aquela questão do fenótipo e genótipo que a gente vê na biologia, certo? Então, a questão natural, a questão das características naturais dos seres, que eles podem influenciar no seu aprendizado, certo? Nos seus movimentos, na sua vida diária, certo? No seu cotidiano. E também a interação com o meio, que a gente chama de fenótipo, isso também vai interferir justamente, consequentemente também, no seu aprendizado motor, na sua fala, nas suas expressões, certo? Dando continuidade aqui, a gente fala que há uma dicotomia corpo e mente. Isso não é algo contemporâneo, certo? Essa dicotomia é a mesma coisa da separação, certo? Durante muito tempo, os filósofos, os estudiosos, achavam que o corpo e a mente era algo separado. Aí, como com a questão das artes marciais
da criação das artes marciais, principalmente no Oriente, essa dicotomia foi pouco a pouco sendo vencida, certo? Então existe até um ditado que diz corpo são e mente sã, né? Desde os filósofos gregos, na Idade Média, no Renascimento, na Revolução Industrial, até os tempos atuais, o movimento sempre esteve presente. O que foi que diferenciou? Porque em determinados períodos, a questão corporal, a questão estética tinham outra visão do corpo, certo? Por exemplo, os filósofos gregos valorizavam muito a questão corporal, a questão da exposição corporal, do corpo belo. As próprias esculturas retratavam bem isso. Já na Idade Média, isso pouco a pouco foi sendo perdido justamente pela condenação da exposição corporal. Isso que foi imposto justamente pela Igreja Católica. No Renascimento, essa questão corporal volta a ter um foco. Então, eles passam a fazer novas esculturas, novas obras de arte. O esporte também começa a ser praticado, certo? Alguns esportes, não aquele esporte como a gente vê atualmente, mas alguns esportes, alguns jogos que deram início aos esportes, certo? A gente vê nessa época aí. E com a Revolução Industrial surge também a questão do capitalismo, certo? E essa Revolução Industrial faz com que a mão de obra seja substituída justamente pelas máquinas. Isso acaba também influenciando na questão corporal, na visão do corpo, certo? Na questão da saúde, então, aquele trabalho fabril antigo, é claro que com a substituição da mão de obra, isso fez com que também os movimentos corporais diminuíssem nessa época. E também tem a questão industrial justamente associada à questão do consumo, ou seja, com a Revolução Industrial também surgiram os alimentos industrializados, certo? Isso com certeza mudou os hábitos de vida dos seres humanos daquela época e também veio influenciar no seu estilo de vida, certo? Nos tempos atuais, o que a gente vê, uma presença forte da mídia, principalmente nas atividades esportivas, certo? O foco hoje em dia, aliás, durante mais de um século, é justamente as atividades esportivas, certo? Inicialmente, o objetivo, por exemplo, depois da Segunda Guerra, melhorar a imagem de alguns países. E também a questão do Brasil foi justamente mascarar a questão da ditadura, certo? Atualmente o esporte é usado como uma indústria, como uma máquina, a favor do consumismo, a favor do capitalismo. O objetivo é o quê? Enaltecer algumas marcas, certo? Fazer com que o nome dessas empresas cresçam e conseguir mais capital. O objetivo é justamente o lucro através do esporte, certo? Por isso que a gente vê muitas coisas erradas no esporte hoje em dia, como por exemplo o doping, como por exemplo o uso de outras drogas, certo? Com a questão do assédio no esporte, certo? Então a gente vê que atualmente também tem um lado muito negativo. E também tem a questão da saúde psicológica e física dos atletas. Então, quem é esportista, quem treina para
ter um desempenho melhor, consequentemente, isso vai afetar tanto psicologicamente como fisicamente, porque há um desgaste muito grande. Talvez um desgaste aí até desnecessário, certo? Vamos dando continuidade aqui. Relação do homem com a corporeidade, certo? Então, essa relação do homem com a corporeidade, ela é um resultado. Ela é um resultado da construção social. Ou seja, através dos processos, através das transformações em que o homem sofreu em diversas épocas, isso fez com que fizesse ele ter uma relação diferente, que pode ser positiva ou não, com o seu corpo, certo? Na questão social, muitas vezes o corpo está marcado justamente por diferenças sociais, por contrastes sociais, certo? A imagem corporal durante esses períodos mudou de época para época, certo? Por exemplo, na questão estética, antigamente a imagem de um corpo obeso era o que era valorizado na Idade Média, por exemplo. Já hoje em dia, eles têm uma imagem corporal diferente, certo? Então, eles sempre vão seguindo um modelo, sempre vão seguindo um padrão, certo? E o objetivo específico justamente favorecer o capitalismo, não favorecer a questão humana, mas, na verdade, favorecer alguns pontos que podem ser considerados negativos, certo? Por que eu tenho que ter um padrão de beleza específico, certo? Por que eu tenho que ser magro? Por que eu tenho que ser forte, certo? Então a sociedade impõe alguns padrões, isso também pode ser negativo. Isso pode influenciar, por exemplo, que algumas pessoas tenham um transtorno alimentar, que algumas pessoas tenham uma imagem corporal distorcida. Isso vai influenciar negativamente na vida, certo? E o corpo carrega uma história acumulada. Então, a educação física, diferentemente dos outros conteúdos, ela trabalha, como eu falei, com os movimentos corporais, certo? Então, toda vez que alguém inventa algum esporte, que cria algum movimento de esporte, a gente diz que ele está produzindo cultura, certo? A gente diz também que quando ele muda alguma técnica esportiva ou de outra modalidade, como a ginástica, como a luta, quando ele cria um golpe, por exemplo, ele está transformando também aquele conhecimento, certo? Um exemplo, futebol, quando foi inventado o drible elástico, por exemplo. Então, isso também é criar cultura. E no caso da cultura acumulada, é o conjunto de regras, de preceitos, até mesmo de valores, que vai passando de geração a geração, certo? Então, a corporeidade está presente na história da humanidade, certo? Então, a imagem corporal, a questão corporal desempenhou diferentes papéis durante a história da humanidade, certo? Então, pode existir culturas em que determinadas pessoas não podem exibir determinadas partes do corpo, certo? Então, isso faz parte da história justamente da humanidade. Ao longo da história, existem maneiras diferentes de entender e tratar o corpo, certo? Então, o corpo já foi condenado por muitos
hoje em dia pode ser valorizado. Hoje em dia tem a questão estética, que é muito forte. Também tem a questão do preconceito, do sexismo, da separação masculino e feminino, certo? Como é que eu posso dizer? Da proibição de algumas práticas, certo? Então, tudo isso faz com que o corpo também seja um objeto de tensão, e justamente ele vem ficar no centro justamente de alguns conflitos, certo? O que é interessante é que, na verdade, essa visão corporal vem se modificando pouco a pouco, e hoje em dia a gente, ao discutir a questão dos movimentos corporais, a gente vê que houve, na verdade, uma evolução, certo? Inicialmente, o corpo pode ter relação com os movimentos naturais, e também a gente pode falar em habilidades motoras, que é justamente aqueles movimentos em que a gente aprende através de alguns outros movimentos, certo? Então, através das nossas experiências práticas, certo? Então, alguns fundamentos de alguns esportes a gente aprende realizando alguns movimentos, certo? Há os movimentos corporais expressivos, certo? Então, a partir do momento em que a gente realiza movimento, faz gestos, isso quer dizer que a gente está, de alguma forma, se expressando corporalmente, certo? Uma atividade que trabalha muito com expressão é a dança, justamente que há justamente uma interpretação por meio dos movimentos corporais rítmicos, certo? A ética corporal. Então, a ética é justamente o respeito que a gente deve ter com os outros indivíduos, certo? Justamente por nós sermos seres semelhantes. Ao controle da estrutura dos impulsos e necessidades, certo? Então, assim como a gente tem algumas capacidades, a gente também tem diferenças e necessidades diferentes, certo? Então, por exemplo, o nosso corpo necessita de realizar determinados movimentos, de determinados exercícios que outras pessoas não necessitam naquele momento. Isso depende do quê? Do nosso estado emocional, das nossas capacidades físicas, certo? E a gente também tem uma estrutura de impulsos, que são chamados de impulsos nervosos, certo? Então, todo movimento corporal inicia justamente por um impulso nervoso que passa, que é chamado que passa justamente pelo encéfalo e vai em direção à medula espinhal, certo? E chega nas extremidades das articulações. Isso é o que produz justamente os movimentos, certo? E também ajuda a diferenciar as questões de ordenação e interação, certo? Então, aqui também tem a questão motora, a questão também da coordenação motora, a questão do equilíbrio, certo? Então, essas questões das ordens dos movimentos têm relação direta com a coordenação motora e também vai interferir nas nossas tarefas diárias. Os movimentos corporais também podem ser alterados com relação às características como sexo, idade, religião, ofício, classe social, dentre outros fatores, certo? Então, esses movimentos podem se alterar de acordo justamente com esses fatores, certo? Com relação ao sexo, existem capacidades físicas que o homem
tem mais desenvolvidos do que a mulher, ou que a mulher tem mais desenvolvidos que o homem, certo? Isso vai variar, não é uma regra para todos, para todas as pessoas, certo? Mas, por exemplo, geralmente o homem tem massa muscular e, consequentemente, mais força muscular. A questão da idade interfere nas capacidades físicas, certo? Com o passar da idade, a massa muscular diminui, a força diminui, a flexibilidade, certo? As articulações ficam mais rígidas. Questão da religião. Então, é muito debatido em algumas religiões a questão de exposição corporal, certo? Então, isso também vai, pouco a pouco, transformando a nossa forma, a nossa concepção de corpo. Questão do ofício, a questão do trabalho, certo? Existem trabalhos em que a força corporal é mais exigida. E a questão da classe social é justamente por algumas classes sociais menos favorecidas não terem chance de ter um repertório motor mais amplo. Justamente porque na infância, às vezes, tem uma carência alimentar e também não tem condições de estar num espaço adequado para fazer determinados movimentos corporais, para fazer um esporte, para brincar satisfatoriamente, certo? E na idade adulta também preenche o tempo todo com trabalho, e isso faz com que influencie negativamente, certo? Então a gente está encerrando a aula e eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da corporeidade, certo? Nas próximas aulas a gente vai dar um enfoque maior na corporeidade e também vai passar uma atividade. Obrigado.